O tema da minha mensagem nessa noite é colocando Jesus no centro. E para isso eu queria chamar a atenção de vocês para o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do verso 38 ao verso 42, onde nós vamos meditar sobre a história de duas mulheres que tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 10, do verso 38 ao verso 42, se você puder, depois da leitura, mantenha a palavra de Deus aberta enquanto a gente vai caminhando por esses versículos, entendendo aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. O texto diz o seguinte: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele. Um dos ditados mais úteis, mais conhecidos e mais verdadeiros que eu já tive a oportunidade de decorar na vida é aquele ditado que diz que tudo demais é veneno. Tudo demais é veneno. Esse ditado ele ensina que sempre quando a gente abusa de alguma coisa, exagera em alguma coisa, a gente se dá mal. Por mais que aquela coisa seja uma coisa boa em si mesmo, se nós abusamos daquilo, se nós exageramos naquilo, a gente acaba se dando mal. A comida é uma coisa boa, mas se a gente come demais, a gente adoece. A água é uma coisa boa, mas se a gente beber água demais de uma só vez, os rins vão paralisar e a gente acaba perdendo a vida nesse processo. O sono é uma coisa boa, mas se a gente dormir demais, a gente perde a oportunidade de se relacionar, de prosperar, de viver a vida. Nós vemos que existem muitas coisas que, apesar de serem boas, quando nós exageramos nelas, a gente acaba se dando mal. O excesso é uma das coisas mais perigosas que a gente pode encontrar em nossa caminhada. O excesso ele tem o poder de transformar as melhores coisas nas piores coisas. O excesso tem o poder de transformar as maiores bênçãos da vida numa maldição profunda, que acaba destruindo a nossa vida e a nossa caminhada com Deus. E isso também se aplica, irmãos, ao mundo espiritual. Sempre que a gente deposita uma atenção exagerada às coisas dessa vida, a gente se dá mal. Eu vou repetir porque esse é o centro da minha mensagem. Sempre que nós depositamos uma atenção exagerada nas coisas da vida, do dia a dia, a gente acaba se dando mal na nossa vida espiritual. Em linhas gerais, esse é o princípio que é apresentado por essa história que nós acabamos de ler. Aqui nós conhecemos a história de uma mulher que ficou tão preocupada e ansiosa com a mesa de jantar que acabou negligenciando o seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E existe algo de especial nesse texto. É a primeira vez em todos os evangelhos em que uma pessoa ela é afastada do Senhor Jesus Cristo, não por causa de algum pecado grave, escandaloso e notório, como o roubo, a feitiçaria, a mentira descarada, o adultério, não. Essa pessoa ela foi afastada de Jesus Cristo por causa de uma simples mesa de jantar. Ainda é claro que de uma maneira temporária. Qual é o pecado que existe numa mesa de jantar? Nenhum. Mas tudo demais é veneno. Foi por isso que Marta depositou tanto o coração dela naquela mesa de jantar que acabou perdendo a sua atenção no próprio Jesus Cristo. E é com isso em mente que eu quero analisar esse texto com vocês, a fim de descobrir em nossa vida como as coisas mais inocentes, como as coisas mais inofensivas podem acabar aqui afastando o nosso coração de Deus, afastando o nosso coração de Jesus Cristo e da palavra dele para a nossa vida. A nossa história em Lucas 10, 38, começa relatando a recepção de Jesus Cristo, no verso 38. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Essa é as boas-vindas que Marta estava dando para o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos lembrar que apesar do Senhor Jesus Cristo ser
o rei absoluto do universo, de ser dono de cada estrela do céu, de ser dono de cada montanha, de cada mar, de ser dono de cada planeta no universo, nós devemos lembrar que Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele não tinha nem mesmo uma moradia fixa. Ele mesmo disse, as raposas têm a casa delas, as aves também têm, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, sempre que Jesus andava nos lugares, visitava as cidades, as aldeias e os povoados, ele precisava de uma casa emprestada, para ficar lá repousando, para dormir, para recarregar as baterias, para se alimentar. E quando ele chegou em Betânia, apesar do texto de Lucas não especificar que é Betânia, mas sabemos que Betânia era a cidade de Marta, Maria e Lázaro, quando Jesus chega nessa cidade, ele é recebido na casa de uma mulher chamada Marta. Quando nós examinamos o texto aqui no original, nós vemos que essa recepção de Marta não foi uma coisa obrigatória, forçada, triste, melancólica, foi uma coisa alegre. A linguagem aqui é bem enérgica. É como se o texto estivesse dizendo que Marta recebeu Jesus com alegria em sua casa. E nós devemos manter isso em mente, porque muitas vezes nós somos até mesmo injustos com a dona Marta. Nós olhamos para esse texto e começamos a pensar que Marta era um tipo de descrente, infiel, incrédula, que não se importava com Jesus. Essa é uma caricatura de Marta, mas não é a imagem real dela. Marta era uma mulher que amava o Senhor Jesus Cristo. E era amado também por Cristo, como vemos lá em João 11. Marta era alguém que trabalhava pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos isso pela atitude que ela tem nesse ponto. Hospedar Jesus Cristo pode parecer uma tarefa simples, mas não era uma coisa fácil, não. Por que eu digo isso? Primeiro, porque Jesus nunca andava sozinho. Jesus sempre andava em turma. No mínimo, Jesus estava ali se aproximando da casa de Marta com 12 dos seus discípulos. E naquela época não tinha WhatsApp, Facebook, celular para ligar e dizer, olha, preparem uma refeição porque a gente está chegando aí amanhã. Não tinha esse tipo de comunicação fácil que a gente tem hoje. Chegaram lá, de supetão mesmo, com 12 pessoas ali para se alimentarem na casa de Marta. E isso quer dizer que Marta, ela teria de usar os recursos dela, ela teria de se virar nos 30 para hospedar o Senhor Jesus Cristo e alimentar aqueles homens famintos da viagem. E ela não murmurou. Ela não fez aquilo de maneira forçada. Ela abriu as portas da sua casa para alimentar aqueles homens com toda a alegria do coração dela. Segundo lugar, era difícil hospedar Jesus Cristo porque Jesus era uma pessoa muito perseguida. Muito perseguida. Toda a elite religiosa, intelectual daquela época estava tentando achar algum tipo de erro em Jesus. Toda obra que Jesus fazia, o pessoal estava lá examinando para ver se achava algum tipo de erro. Então, com certeza, quando Jesus entrava na casa de alguém, como aconteceu lá com Zaqueu, os religiosos caíam em cima para perseguir aquela pessoa que estava recebendo Jesus também. Hospedar Jesus Cristo naquela época era compartilhar da perseguição com o Senhor Jesus Cristo. E Marta não se importou com isso. Marta não se importou se a elite religiosa ia cair em cima criticando. Não, ela abriu as portas da sua casa alegremente para receber o Senhor Jesus Cristo. É uma pena que a história de Marta nesse texto não termine tão bem quanto ela começa. Porque a palavra de Deus vai dizer que depois que Jesus se aproxima daquela casa e entra lá, Marta não dá a devida atenção ao Senhor Jesus Cristo. Só Maria faz isso. E isso nós vemos no verso 39, onde lemos uma descrição da atitude de Maria diante da palavra de Deus, da irmã de Marta. O texto diz, sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Deixa eu dizer a vocês aqui algumas palavras sobre a fama de Maria. A Maria que é mencionada aqui não é a Maria mãe de Jesus, vale lembrar disso, é Maria de Betânia, irmã de Marta. E todas as vezes que Maria de Betânia aparece nos evangelhos, a descrição para ela é uma descrição positiva. Ela é apresentada como uma mulher virtuosa, como uma mulher que serve de exemplo para todos os crentes. Aqui em Lucas 10, quando Maria ela é apresentada no Evangelho de Lucas, ela é apresentada como alguém que está aos pés de Jesus, independência, com sede da palavra de Jesus, aprendendo lá com humildade. Em João 11, quando lemos sobre a morte de Lázaro, Maria mais uma vez ela é mencionada. E sabe onde é que ela está? Em João capítulo 11, verso 32, o texto diz que ela está novamente aos pés de Jesus Cristo. Ela está lá sofrendo com a dor do luto, com aquela dor agonizante no coração, ela está lá novamente inclinada aos pés do Senhor Jesus Cristo com aquela famosa frase que uma vez que nós ouvimos é difícil esquecer. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
mais uma vez ela está lá, desabafando a dor do luto nos pés de Jesus Cristo. Quando chegamos ao Evangelho de João, capítulo 12, mais uma vez nós encontramos um relato sobre Maria de Betânia. E onde é que ela está? No mesmo local. Ela está nos pés do Senhor Jesus Cristo, ela está lá inclinada aos pés de Jesus, estando derramando nos pés de Jesus um perfume caro e enxugando os pés de Jesus com os próprios cabelos. Uma atitude de adoração que parece loucura aos olhos do mundo, mas é singular diante de Deus. Uma atitude de quebrantamento, ou seja, sempre que Maria de Betânia aparece nos evangelhos, ela é apresentada como alguém que está humilhada aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quer seja numa crise pelo luto do seu irmão, quer seja no momento de adoração, quer seja no momento de aprendizado, ela sempre está aos pés de Jesus, e isso mostra a paixão que ela tem pelo Senhor Jesus Cristo. Voltando ao nosso texto de Lucas, quando o evangelista narra a entrada de Jesus naquela casa, ele diz que Jesus começou a ensinar a palavra de Deus, uma coisa que Jesus sempre fazia. Cristo nunca perdia uma oportunidade de ensinar a verdade de Deus ao coração dos homens, ele nunca perdia uma oportunidade de fazer isso. Quando ele era apenas uma criança, na faixa dos seus 12 anos de idade, nós lemos nos evangelhos que Jesus já estava ensinando os seus pais, e mais do que isso, ele estava ensinando os PhDs, ele estava ensinando os doutores, ele estava ensinando a elite intelectual daquela época, conversando sobre a lei, conversando sobre os mandamentos de Deus. Quando ele cresce, quando o menino Jesus cresce, ele continua ensinando a palavra de Deus na sua fase adulta, em qualquer lugar. Se ele estiver na beira do mar, ele está ensinando a palavra. Se ele estiver no meio de uma tempestade, ele está ensinando a palavra aos discípulos. Se ele estiver numa montanha, ele prega o sermão do monte, ou o sermão do Monte das Oliveiras. Se ele estiver em um deserto, ele alimenta uma multidão, depois ensina a palavra. Onde quer que Jesus está, ele está ensinando a palavra. Quando ele está pregado na cruz, nada muda. Quando ele está sofrendo as dores da morte, ele continua ensinando a palavra de Deus. Em Atos nós lemos que depois da ressurreição, Cristo continua instruindo os seus discípulos através da palavra de Deus. Ou seja, a missão principal de Cristo é ensinar a verdade de Deus ao coração dos homens. E quando ele entra lá na casa de Marta, é isso que ele faz. Maria percebe a oportunidade que ela tem naquele momento. Maria sabe que ouvir a palavra de Jesus é um dos maiores privilégios que o ser humano pode ter na vida, e ela entende que uma das coisas mais simples e significativas que alguém pode fazer no corre-corre do dia a dia é justamente essa atitude de se inclinar aos pés de Jesus, fechar o seu coração para qualquer tipo de coisa que roube a sua atenção e colocar os seus ouvidos unicamente em Cristo. É isso que ela percebe naquele momento. Podemos dizer que uma passagem bíblica que resume muito bem o sentimento de dependência do coração de Maria é aquela que está no Salmo de número 19, do verso 9 ao 11. Nós poderíamos muito bem transportar essas palavras para o coração de Maria. O texto diz: as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, podemos dizer aqui, a tua serva é esclarecida, a grande recompensa em obedecer-lhes. Esse era o refrão que estava tocando no coração de Maria, enquanto ela estava lá ouvindo a palavra de Jesus de uma maneira calma e atenciosa. E, irmãos, nós devemos aplicar esse exemplo de Maria em nossas vidas. O que é que nós podemos aprender com ela? Maria é um exemplo claro do tipo de crente que devemos ser. Um crente atencioso à palavra do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento existiam muitas coisas que estavam pressionando Maria para ela tirar a atenção das palavras de Jesus. Naquele momento existiam muitas coisas que estavam disputando pelo coração de Maria, pela atenção dela. Você que é dona de casa, você sabe, imagine você receber do nada assim 12 pessoas para você alimentar. O aperreio que não é você organizar esse negócio todo, organizar a casa, organizar a hospedagem, imagine isso. Talvez Maria estivesse sendo tentada a correr no poço para pegar água, colocar no pote, matar a sede dos discípulos. Talvez estivesse sendo tentada a ir no mercado mais próximo, comprar farinha, comprar azeite para alimentar o pessoal. Talvez organizar e improvisar algumas camas para os discípulos dormirem. Talvez até matar algum animal no chiqueiro para servir de mistura na comida. Talvez fazer alguma coisa que precisasse naquele momento com uma certa urgência. O fato é que muitas coisas estavam disputando pela atenção de Maria. Mas o que é que ela faz? Ela para tudo por um momento e ela se coloca aos pés de Jesus
para ouvir a pregação do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que ela deu atenção àquilo que é realmente importante, que é a palavra de Deus. Irmãos, trazendo isso aqui para a nossa vida, existem muitas coisas no nosso dia a dia que ficam disputando pela nossa atenção. Quando você acorda, já tem coisas lá disputando pela sua atenção. Basta você abrir os olhos. Até mesmo quando você está prestes a pegar no sono, difícil de distinguir entre o momento em que você está acordado e dormindo, mas naquele intervalozinho tem coisas que estão roubando a sua atenção, roubando o seu coração, disputando pela sua prioridade. E eu não estou falando aqui de coisas pecaminosas, de grandes pecados, de grandes falhas, não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de coisas boas. O que é que disputa pela nossa atenção? Podemos dizer trabalho, casa, estudos, relacionamentos, um concurso, redes sociais, viagens, comidas. Não há nada de errado nessas coisas em si mesmas. Mas nós devemos aprender a organizar as nossas prioridades, assim como Maria fez. Devemos aprender com Maria que a coisa mais importante do universo é a palavra de Jesus Cristo, que o maior privilégio que nós temos na vida é o privilégio de ter contato com a palavra de Deus. A Bíblia, como uma palavra revelada de Deus, ela deve ter uma prioridade no nosso dia a dia. Não é uma questão que fica em segundo lugar, é uma prioridade. Hoje nós comemoramos o dia da Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para o crente, deve ser assim, todo dia é dia da Bíblia. Nós comemoramos hoje o dia da Bíblia. Mas nós que somos crentes, todo dia deve ser o dia da Bíblia. Para nós, que fomos redimidos por essa palavra. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes a gente tem mais disposição para ler as mensagens do WhatsApp do que ler a Bíblia. É o nosso problema. O nosso problema é que muitas vezes nós estamos mais empolgados para conhecer a história do último filme, do último seriado que lançaram, do que conhecer a história da Bíblia. O nosso problema é que muitas vezes nós estamos mais dispostos em reabastecer diariamente as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter ou qualquer outra coisa, do que abastecer o nosso coração com a palavra de Deus. E é aí onde a gente vai se perdendo em nossas prioridades. É aí onde nós vamos deixando de cultivar a nossa comunhão com Deus. E a nossa vida espiritual faz o quê? Decola? Não, ela declina. Ela vai definhando. Muitas vezes, irmãos, o que derruba o crente na sua caminhada espiritual são as pequenas coisas dessa vida que vão drenando a nossa comunhão com Deus. Satanás, ele é um especialista nisso. Eu preciso que vocês guardem isso no coração de vocês com toda a força. Quando o diabo ele quer derrubar um crente, ele ataca de maneira sutil. Ele é esperto nisso. Satanás não faz outra coisa além de tentar derrubar o crente. Satanás não dorme, nem cochila, nem descansa, estando obcecado por esse único objetivo, derrubar eu e você da nossa fé. É isso que ele quer. E quando Satanás ele quer derrubar um crente, ele começa a fazer isso de maneira sutil. Ele não começa usando pecados escandalosos, sabe, o roubo, o homicídio, o adultério, a mentira descarada, a feitiçaria, a macumbaria. Ele não começa por esse lado. Ele começa com pequenas coisas, ele começa derrubando o nosso coração em pequenas coisas, fazendo a gente ficar viciado, por exemplo, em redes sociais, fazendo a gente trocar a nossa relação com Deus por outra coisa. A principal estratégia de Satanás, quando ele quer derrubar você, sua família, sua igreja e sua vida com Deus, é ele fazer você acreditar que a sua comunhão com Deus não é importante. A pior mentira que Satanás tenta implantar no nosso coração é que a gente pode relativizar e negligenciar a nossa comunhão com Deus. É aí onde nós começamos a baixar as nossas defesas. E pecados maiores vão entrando e tomando de conta do nosso coração. Esse é o princípio da queda espiritual. Ninguém cai de vez na fé e na caminhada. Não acontece isso. De vez não. Fulano está lá no topo da montanha e depois desceu para o fundo do poço. Não acontece assim. Sabe como é a nossa queda? Nós vamos escorregando, 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 até que por fim estamos no chão. São pequenas coisas que vão sendo usadas pelo diabo para roubar Jesus do centro da nossa vida, até o ponto daquele destruir o nosso relacionamento com Deus. No mês passado eu conheci a história de um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial, e ele foi condecorado depois da guerra com a medalha de honra. A medalha de honra, para quem não sabe, é a mais alta condecoração que um soldado norte-americano pode receber na vida dele. Depois dessa medalha de honra, ele vira um tipo de Capitão América, uma pessoa especial, um soldado singular, realmente exemplar.
E aquele soldado, ele sobreviveu a dezenas de inimigos, aquele soldado, ele salvou vários amigos, aquele soldado sobreviveu, voltou vivo para a guerra, para casa, da guerra para casa, mas o biógrafo diz que aquele soldado tinha um costume de fumar e nunca deixou esse costume. E mais tarde, depois da guerra, depois de ser condecorado com a medalha de honra, depois de sobreviver diante de vários perigos, aquele homem morreu com câncer no pulmão. E quando eu estava conhecendo essa história, eu fiquei pensando comigo mesmo, do que adianta, camarada, sobreviver uma guerra inteira, perder para um cigarro, morrer por uma coisa tão pequena? Na vida espiritual é assim, irmãos. Novamente eu digo a vocês, o princípio da nossa queda espiritual começa com pequenas coisas. Sabe o que Salomão diz em Cantares 2,15? Não são as raposas, nem tanto, que destroem a plantação. Salomão vai enfatizar que o perigo real está nas raposinhas, que destroem um vinhedo. São pequenas raposas que ficam lá, sabe, escondidas no meio das plantas. Elas vão se alimentando daquelas uvas, vão destruindo aquela plantação até que por fim não tem mais nada. São as pequenas coisas que Satanás tenta colocar no nosso dia a dia, pequenos vícios, pequenas atitudes, pequenos hábitos pecaminosos que Satanás tenta colocar no nosso coração para derrubar a nossa comunhão com Deus. É por isso que de capa a capa a Bíblia está usando uma palavra muito simples e significativa para exortar o crente: vigiai. Vigiai. Vigiar significa você prestar atenção em qualquer coisa que possa derrubar o seu relacionamento com Deus. Isso é vigiar. Vigiar é você identificar, perceber, discernir, precisar qualquer tipo de atitude, hábito ou coisa na sua vida que possa estar afastando o seu coração de Deus. A queda espiritual sempre acontece com pequenas coisas. Então, quando deixamos de dar atenção na Bíblia para ficar surfando na internet, quando deixamos a comunhão com a igreja para ganhar mais dinheiro numa correria profissional sem limites, quando abandonamos a oração por conta de algum tipo de vício, num jogo, ou num filme, ou numa série, ou num esporte, é aí que essas pequenas coisas começam a matar a nossa comunhão com Deus. Eu não estou dizendo que internet e trabalho é pecado, eu estou dizendo que tudo demais é veneno. Eu estou dizendo aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, se queremos ter uma vida espiritual saudável, nós devemos cultivar a nossa comunhão com Deus como Maria fez, que tinha sede e humildade no coração para priorizar a palavra de Jesus sobre todas as coisas, que tinha essa sabedoria de diferenciar entre aquilo que é bom e aquilo que é melhor. É bom que eu esteja na cozinha, pensou Maria, mas é melhor que eu esteja aqui aos pés de Jesus. É uma priorização entre aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Se a gente não conseguir fazer isso em nossa vida com Deus, irmãos, a gente vai acabar seguindo o exemplo de Marta e nós não seremos felizes nessa atitude. No verso 40, vocês podem ler comigo, nós vemos a atitude de Marta diante da palavra de Jesus. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Vejam aqui, irmãos, o problema de Marta. Enquanto Maria estava comprometida com a palavra de Jesus, Marta ficou distraída com aqueles afazeres. Uma tradução mais precisa diz que Marta ficou ocupada com muito serviço. Talvez ela quisesse fazer um banquete maior do que aquilo que realmente precisava. Ela ficou colocando o coração nela de tal maneira que acabou perdendo as suas prioridades, perdendo aquilo que é realmente importante. Uma coisa que Marta deveria ter percebido é que o banquete mais importante daquele dia não era o banquete que ela estava organizando para Jesus, mas é o banquete que Jesus já tinha organizado para ela, o banquete espiritual, o banquete da palavra. Marta deveria ter lembrado da Escritura que diz que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus, da boca do Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente, por causa da atenção exagerada das coisas dessa vida, ela acabou perdendo isso de vista. E a preocupação dela foi tão grande que ela externou aquilo em uma reclamação, em um protesto contra o Senhor Jesus Cristo. E existem dois lados nesse protesto de Marta. Primeiro, ela acusa Maria, é a primeira parte. Maria está aí sem fazer nada. Maria é uma folgada, Maria é uma relaxada. E vocês sabem, irmãos, que todo mundo aqui sabe que não tem nada que irrite mais o coração de uma mulher
do que quando ela fica, sabe, fazendo o trabalho duro e as outras ficam olhando. A irritação que nasce no coração, né? Aí está aqui, pegando pesado aqui no duro, e fulano aí está com essa cara aí de modelo, só olhando porque não quer sujar as unhas. A gente começa a imaginar como é que estava funcionando o coração de Marta naquele momento. Ela estava acusando Maria talvez de ser uma relaxada, de ser preguiçosa, de não querer colocar a mão na massa, de ser uma escorona, como a gente diz. Apesar de estar fazendo isso de uma maneira equivocada. E ela não acusa apenas Maria. Ela acusa também Jesus Cristo. Ela diz, você não se importa que Maria está aí sentada, só ouvindo o Senhor, e eu estou aqui pegando pesado para fazer tudo sozinha? Você não se importa com isso, Jesus? Você não se importa comigo, não? Ela tenta, de uma certa forma, trazer Jesus para o time dela e dizer, Jesus, olha, mande Maria sair daí, ela precisa vir para a cozinha. Porque na cabeça de Marta, Maria estava meio que desperdiçando o tempo dela, enquanto estava ouvindo a palavra de Jesus Cristo. Irmãos, é fácil a gente olhar para essa história e ver aqui o excesso de Marta. É fácil para a gente, desse lado aqui da história, identificar esse excesso do coração de Marta. Mas nós devemos entender que muitas vezes a gente está na pele de Marta. Muitas vezes nós repetimos esse tipo de atitude em nossa vida. Marta, ela é, melhor dizendo, um exemplo claro do tipo de crente que devemos evitar ser. Um crente tão distraído com as coisas dessa vida que acaba negligenciando a palavra de Jesus. Como eu disse para você, qual era o problema de Marta? Estava matando gente, estava mentindo? Não era isso. Não era um pecado escandaloso, não era homicídio ou feitiçaria, não era esse problema. O problema de Marta é que ele estava tão preocupado com as coisas dessa vida, coisas boas. Cozinha é uma coisa boa, alimento é uma coisa boa, hospedar é uma coisa boa. E ela estava tão consumida pelas coisas dessa vida, naquele momento, que ela acabou negligenciando a sua comunhão com Jesus. A cozinha não é um pecado, mas no primeiro segundo que ela colocou a cozinha em primeiro lugar, aí foi onde o pecado começou. Uma das principais lições, irmãos, que nós aprendemos desse texto é que a única pessoa que deve ocupar o primeiro lugar da nossa vida é Jesus Cristo e a palavra dele. Só Jesus Cristo e a palavra dele. O primeiro lugar, o trono, o clímax da nossa vida é apenas de direito do Senhor Jesus Cristo. E esse é um momento bom para a gente analisar o nosso coração. Quem é que ocupa o centro da nossa vida? Quem é que dita as ordens na maneira como a gente usa o nosso tempo, na maneira como a gente usa o nosso dinheiro, na maneira como a gente alimenta os nossos pensamentos, na maneira como a gente distribui as nossas conversas? Quem é que dita as ordens no dia a dia da nossa vida? Qual é o centro do nosso coração? O emprego, o concurso, um relacionamento, a faculdade, a internet, algum jogo, a TV? Quem é que está no centro da nossa vida? Esse é o tipo de pergunta que devemos fazer para analisar o nosso coração. O chamado que nós temos para amar a Deus e para se dedicar a Ele é bastante claro. Lucas 10, 27 diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Existe uma distinção, uma diferença enorme entre amar a Deus de qualquer jeito e amar a Deus desse jeito aqui. Nós não somos apenas chamados a amar a Deus de qualquer jeito, somos chamados a amar a Ele de uma forma radical, com a totalidade do nosso ser. Ame a Deus, mas não de qualquer jeito, como se Ele fosse, sei lá, um animal de estimação. Não é assim que você ama a Deus. Você ama a Deus com a radicalidade do seu ser, com tudo que você tem. Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que a gente tem aqui? É um mandato para procurar o reino de Deus? Não, não é só isso. Nós temos aqui um mandamento para procurar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós não temos dificuldades de procurar o reino de Deus como crentes, nós temos dificuldade de procurar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque muitas vezes a gente vai, baixando a patente do reino de Deus em nossa vida, colocando ele em segundo, depois em terceiro, depois em quarto, quinto e por aí vai. Mas o mandamento de Jesus é que a gente procure o reino de Deus com prioridade, colocando ele em primeiro lugar. Jeremias 29, 13, Deus diz ao povo que estava sofrendo, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Por que às vezes a gente procura Deus e não acha? É uma pergunta boa para a gente se fazer, esse versículo. A gente está procurando de todo o coração ou a gente está procurando de qualquer jeito? A gente está procurando com tudo aquilo que a gente é ou a gente quer conviver com Deus e os nossos pecados? Ou a gente quer colocar o Espírito Santo na lama dos nossos vícios pecaminosos?
Deus diz, se vocês me procurarem, vocês irão me achar, mas vocês têm que fazer isso com todo o coração de vocês, não de qualquer jeito, não de forma relaxada, não de forma desleixada, mas com todo o coração de vocês. O que todos esses versículos estão gritando para nós em uma só voz é que Jesus não deve apenas fazer parte da nossa vida. Jesus deve ser o centro da nossa vida. É diferente. Até mesmo o serviço que nós prestamos a Jesus, ele vem em segundo lugar. Porque a questão mais importante da vida cristã não é nosso serviço, é o nosso relacionamento com Deus. Novamente, não é aquilo que a gente faz para Deus, é o nosso relacionamento pessoal com Deus. Notem que Marta, ela estava fazendo aquele banquete para o próprio Senhor Jesus Cristo. Marta não estava fazendo um banquete para realizar um ritual satânico, ela não estava fazendo isso. Marta estava servindo o próprio Senhor Jesus Cristo, mesmo assim ela se perdeu nas suas prioridades. O que Deus mais quer, meus irmãos, de nós, é o nosso relacionamento com Ele, pessoalmente falando. O que Deus mais quer de mim, citando como exemplo, não é minha pregação, meu louvor, meu ministério, meu serviço. O que Deus mais quer de mim sou eu mesmo. Primeiro é a minha vida, é o meu relacionamento com Deus. A questão mais importante é essa. Isso acontece porque aquela pessoa que inventa de se relacionar com a obra de Deus, sem se relacionar com Deus da obra, ela fracassa. Porque o serviço que ela vai oferecer para Deus é um serviço vazio, é um serviço destituído de valor. É por isso que o que Deus mais quer de nós somos nós mesmos. Marta pensava que era a cozinha, Marta pensava que o que Jesus mais queria era o serviço dela. Então eu vou me dedicar aqui, vou deixar a pregação de lado, vou deixar o ensino de lado e vou fazer aqui esse banquete. Marta não entendeu que a questão principal ali não era ela alimentar Jesus, e sim Jesus alimentar ela. E foi por isso que ela se perdeu nas suas prioridades. E uma vez que Marta ela não conseguiu captar essa lição, Jesus abriu os olhos dela e fez isso com a exortação amorosa que nós vemos do verso 41 ao verso 42. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Existem duas coisas que Jesus faz nessa repreensão aqui. Duas coisas sobre essa fala de Jesus. Primeiro, é uma repreensão amorosa. É uma repreensão que Jesus expressa o amor dele por Marta. Jesus não está criticando Marta aqui de uma maneira cruel, desumana, rígida, violenta. Não, é uma linguagem amorosa. Nós vemos isso pela duplicação que Jesus faz no nome de Marta. Sempre que Deus se dirige a alguém duplicando o nome daquela pessoa, é um sinal do amor dele por aquela pessoa. Deixa eu passear um pouco pela Bíblia com vocês. Lembram de quando Deus pediu para Abraão oferecer o seu único filho em sacrifício como uma prova de fé na vida de Abraão? E Abraão estava prestes a descer a faca. Deus interrompe aquele evento dizendo o quê? Abraão, Abraão, não faça isso porque agora eu sei que você me ama porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Mais tarde Deus vai aparecer a um pastor de ovelhas bem instruído chamado Moisés. Ele vai convocar Moisés para retirar o povo da terra da escravidão para a terra que emana leite e mel, e aparece a Moisés no meio de uma sarça ardendo, uma sarça que queimava, mas não se consumia. E Deus aparece para Moisés dizendo: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque a terra em que você está pisando é uma terra santa. Mais tarde Deus vai aparecer uma criança chamada Samuel, no meio da noite. Ele não entendeu direito, mas Deus apareceu a Samuel, mostrando para Samuel a obra maravilhosa que Deus tinha, dando a Samuel um ministério duplo, tanto de sacerdote como também de profeta. Deus aparece no meio da noite dizendo: Samuel, Samuel, e ele responde, depois, é claro, de muita luta, ele responde: eis-me aqui, Senhor, fale que o teu servo ouve. Depois disso, Deus ele vai, através do Senhor Jesus Cristo, falar com Pedro, dizendo: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você e destruir você, mas eu intercedi pela sua vida. Quando um perseguidor da igreja chamado Saulo de Tarso está perseguindo o povo de Deus, Deus interrompe aquela cruzada que ele estava realizando, dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Dura coisa para você recalcitrar contra os aguilhões. Todas as vezes que Deus fala de uma maneira duplicada o nome de uma pessoa, Ele está apresentando para ela um novo caminho e também o amor dele. E aqui novamente Deus diz: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. E segundo, Jesus se dirige a Marta de uma maneira clara.
Uma coisa só você precisa, Marta. Você está preocupado com tantas coisas, mas você só precisa de uma. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Jesus está dizendo aqui que o que é realmente necessário e fundamental para a vida dela não é um alimento físico, e sim um alimento espiritual. Agora, não devemos exagerar nesse ponto, achando que Jesus está dizendo que, sei lá, deve ter uma greve de fome radical, nunca mais ninguém se alimenta, nem merenda, nem almoça, nem janta. Não é isso. O que Jesus está querendo inculcar aqui na mente de Marta é que a coisa mais importante e prioritária da vida de uma pessoa é o contato dela com a palavra de Deus. É aquela atitude que Maria estava tomando naquele momento de sede e dependência da palavra de Jesus. Todas as demais coisas são secundárias, porque elas são tiradas da nossa vida. Jesus diz, Maria escolheu a boa parte, isso aqui ninguém vai tirar dela. Ninguém, nem homens, nem mesmo a morte vai tirar isso de Maria. Como está escrito em Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Devemos então guardar isso em nossos corações, irmãos. Um dia a gente perde emprego, saúde, corpo, até mesmo a família terrena aqui na terra. A gente perde o dinheiro, perde a casa, o carro, a moto, tudo aquilo que a gente tem nesse mundo físico. E no dia que isso acontecer, só tem uma coisa que vai nos acompanhar pelos corredores da eternidade, que é a palavra de Deus em nosso coração. Essa é a boa parte que não vai ser tirada de nós. Do início ao fim, para concluir, essa pequena história está nos ensinando o valor da verdade de Deus e mostra a diferença entre um crente comprometido e um crente distraído. O crente comprometido é aquele que prioriza a sua comunhão pessoal com Deus sobre todas as coisas, como Maria fez. O crente distraído é aquele que acaba, por causa da preocupação exagerada com as coisas dessa vida, acaba negligenciando a sua comunhão com Deus. A minha oração é para que nós possamos examinar o nosso coração à luz dessa passagem e entender quais devem ser as prioridades da nossa vida, entendendo aquilo que Jesus quer para nós, aquilo que Ele quer nos ensinar através desse texto, que a coisa mais importante e duradoura da vida é a palavra de Deus em nosso coração. Para encerrar, eu leio um texto bíblico que resume tudo aquilo que a gente tem visto. Lucas 21, do verso 34 a 35, Jesus diz, cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Que possamos vigiar, irmãos, que possamos guardar o nosso coração de qualquer tipo de coisa, por mais inofensiva que pareça, que possamos guardar o nosso coração das raposinhas, que às vezes sorrateiramente, sutilmente, começam a roubar a nossa comunhão com Deus. Que Deus então nos ajude a aplicarmos essa palavra em nossos corações. Amém, queridos?